Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula sobre arquivos. Então, a linguagem C, ela fornece, como eu já havia mencionado anteriormente, uma série de bibliotecas, certo? Onde essas bibliotecas já possuem diversas funções implementadas com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de soluções. E uma dessas bibliotecas, como a gente já vinha vendo alguns exemplos, existe essa biblioteca stdio, certo? E essa biblioteca, ela fornece, dentre as funções que estão contidas nessa biblioteca, existem funções que servem para manipulação de arquivos. Então, um arquivo em si, né, ele tem esse tipo aqui, file, certo? E uma variável desse tipo file é capaz de identificar um arquivo no disco do computador, certo? No HD. Então, normalmente essa variável, uma variável que vai representar um arquivo, ela é declarada com esse tipo file, certo? E normalmente se usa também esse asterisco para indicar um ponteiro, certo? Esse asterisco, tanto para o tipo file quanto para algum outro tipo de dados, ele serve para indicar que essa variável arc, por exemplo, ou ponte, ela é um tipo especial de variável que é chamada de ponteiro. Esse tipo especial serve para armazenar endereço de memória. Então, quando a gente está declarando aqui essa variável do tipo file com esse asterisco, quer dizer que o arc e o ponte são variáveis do tipo variáveis especiais, certo? Ponteiros, que servem para armazenar endereços de memória de arquivos. Então, isso vai ficar um pouquinho mais claro, certo? Com alguns exemplos. E, naturalmente, também existe uma aula específica para falar sobre ponteiros. Mas, dentro desse contexto aqui de arquivos, basta que a gente saiba que esse asterisco ele indica um tipo, uma variante, certo? Dessa variável, que essa variável aqui, para esse tipo, ela armazena um endereço de memória. E esse endereço de memória vai servir para que seja possível direcionar as operações que vão ser feitas nesse arquivo aqui, desse exemplo. Então, basicamente, a linguagem C utiliza dois tipos de dados que podem ser manipulados utilizando arquivos. Pode-se utilizar um arquivo binário ou pode-se utilizar um arquivo do tipo texto, certo? Então, no caso do arquivo do tipo texto, pode ser lido diretamente, certo, do arquivo, desde que você saiba, a princípio, né, se o seu arquivo ele tiver algum tipo de estrutura interna, então é necessário que você faça a leitura conforme essa estrutura, e a gente vai ver alguns exemplos para ilustrar isso que eu estou falando. E, além disso, os arquivos do tipo binário, eles normalmente são específicos para algum tipo de aplicação que possuem uma estrutura, certo, em relação aos dados que estão armazenados nesses arquivos. E só essa aplicação ou seu programa vai saber como fazer a leitura correta desse arquivo binário para uma aplicação específica. Porque se você não souber a maneira certa de converter esses bits, né, então não vai ser possível ter informações compreensíveis. Então os exemplos que a gente vai ver nessa aula, que vão servir para o nosso curso, eles manipulam arquivos do tipo texto, certo? Então, um pequeno parênteses aqui quando a gente está trabalhando com arquivos é que o nosso sistema operacional ele utiliza, né, uma estrutura hierárquica relacionada ao nosso sistema de arquivos e cada arquivo em determinada pasta ele possui um caminho, né, um path aqui. Então, por exemplo, no sistema operacional Windows o caminho pode ser, né, a depender da partição que você está utilizando para salvar o arquivo. Então, um caminho típico pode ser C dois pontos, barra, teste, barra e até chegar ao arquivo ponto com a sua extensão. Se você estiver utilizando um sistema operacional do tipo Unix, né,
um Linux, Ubuntu, enfim, alguma outra variante. Então, tipicamente, né, o diretório, o caminho do seu arquivo vai ter esse formato aqui, barra home, nesse caso, isso aqui era a barra, aqui é contra barra, home, contra barra, até chegar ao seu arquivo com a sua extensão, certo? Então, os exemplos que a gente vai ver nesses slides, eles utilizam aqui esse diretório, esse caminho, pensando aqui no Linux, certo? Mas lembre-se que é possível especificar um caminho também para os arquivos para o sistema operacional Windows ou para algum outro sistema operacional, desde que você consiga identificar o caminho para esse arquivo, certo? Bom, dentro dessa biblioteca, como eu mencionei anteriormente, já existem algumas funções. Uma das funções muito importante é a fopen, que serve para a abertura do arquivo. Então, o fopen, essa função, ela permite abrir um arquivo e vai retornar um ponteiro indicando ou nulo, certo? Null, para indicar que não foi possível abrir o arquivo, ou vai retornar um endereço de memória associado a esse arquivo. Então, como é a forma de utilizar essa função? No primeiro momento, como a gente sabe, existe a declaração da variável, certo? File, asterisco aqui e o nome da variável, identificador, ponto e vírgula. E em seguida, essa variável p vai receber o retorno dessa função fopen. Então, existe esse nome da função fopen e entre parênteses é necessário passar dois parâmetros. O primeiro é o nome do arquivo. O nome pode ser simplesmente o nome do arquivo ou pode ser o caminho completo até esse arquivo, certo? Conforme a gente viu no slide anteriormente, né? E o segundo parâmetro para essa função fopen é o modo de abertura. Esse modo de abertura, eu vou apresentar uma tabela no próximo slide, ele serve para determinar se, por exemplo, a abertura desse arquivo ela vai servir simplesmente para fazer a leitura de dados ou para fazer a escrita de dados no arquivo ou ainda para fazer a escrita e leitura de dados. E bem como também pode se determinar como é que esses dados vão ser escritos. Então, olhando aqui essa tabela rapidamente voltando, existe esse modo de abertura e esse modo de abertura está associado a esse comando aqui. Então é possível passar simplesmente o R, que ele indica a abertura de um arquivo de texto. É possível passar simplesmente o W, que indica a criação de um arquivo de texto. E pode-se também passar o A para sempre adicionar informações no final do arquivo. Isso aqui relacionado a texto, certo? Texto. Existem também alguns comandos associados a arquivos binários. No entanto, nessa aula a gente vai focar em arquivos de texto, certo? Claro, né, existem algumas variações relacionadas a esses comandos. Esses três próximos aqui são relacionados a binários, também simplesmente leitura, só escrita ou escrita no final do arquivo e por aí vai, certo? Então na aula de hoje a gente vai explorar esses três primeiros aqui relacionados a texto. Uma primeira observação em relação ao uso dessa função fopen é que de acordo com o comando, né, que você está passando para a função fopen, podem existir situações diferentes. Por exemplo, se você passar simplesmente o R, que é para leitura de dados, se o arquivo ele não existir, essa sua função ela vai retornar um erro, certo? Não é possível ler, pois o arquivo não está criado. Se for passado o W, por exemplo, e o WB para arquivo binário, né? O W para arquivo de texto e o WB para escrita de arquivo binário, então pode ocorrer duas situações. A primeira é a do arquivo não existir, e caso o arquivo não exista, ele vai ser criado. E a segunda é do arquivo já existir
E nesse caso, quando é feita a chamada dessa função fopen passando o w, esse arquivo já criado vai ser sobreposto. Então, tudo aquilo que havia no arquivo vai ser perdido, pois um novo arquivo vai ser criado e as informações vão ser escritas nesse novo arquivo. Uma segunda observação que eu já havia mencionado, né, é que, a depender da situação, a chamada dessa função fopen pode retornar um erro. Então, caso esse arquivo ele não consiga ser aberto por algum motivo, o retorno dessa função vai ser o null, certo? Que indica o nulo. E assim é possível testar o valor da variável para verificar se o retorno da função foi null. Se foi null, é porque não foi possível abrir o arquivo e, consequentemente, não vai ser possível nem ler e escrever nesse arquivo. Então, normalmente, recomenda-se a utilização de um teste, certo? De um if, para verificar se o retorno foi null, certo? Então, uma segunda observação. Então, aqui um exemplo bem simples para a gente ver como é que seria a utilização. Percebam aqui que o primeiro passo é fazer a declaração dessa variável do tipo file, com esse asterisco aqui para indicar que vai ser um ponteiro, certo? Vai armazenar o endereço de memória. Ponteiro, certo? Vai armazenar o endereço de memória. Segundo passo é tentar realizar a abertura do arquivo. Nesse caso, percebam que essa função fopen ela possui dois parâmetros, como eu havia mencionado. O primeiro parâmetro é o caminho, para esse exemplo é o caminho do arquivo. Então percebam que a gente tem, para esse exemplo, né, a estrutura de caminho para o Linux. E ao final, o nome do arquivo propriamente dito. Então a gente tem o caminho até chegar nesse arquivo. E o modo de abertura é o R, que simplesmente vai realizar a leitura nesse arquivo, certo? Se ele existir. Então, o primeiro passo é verificar se esse arquivo, o retorno dessa função, que vai ser armazenada nessa variável arc, é igual a null. Se sim, deve-se exibir aqui que houve um erro ao tentar exibir o arquivo, e se não, para esse exemplo, está sendo simplesmente informado que houve sucesso na abertura desse arquivo. E aí, posteriormente, dentro desse else, seria possível ler dados, ler informações desse arquivo, e eu vou mostrar nos próximos exemplos. Bom, uma outra função importante é a função fclose. Essa função ela serve para fechar o arquivo. Então, normalmente, durante a execução dos nossos programas, podem ocorrer erros diversos relacionados a inúmeras situações, certo? Então, se por exemplo a gente estiver manipulando arquivos e após a manipulação desse arquivo, escrita ou leitura, principalmente relacionada à escrita, se esse arquivo não for fechado após o seu uso, então as informações serão perdidas. Então, isso é um problema típico e que normalmente se recomenda que após o uso do arquivo ele seja fechado. Então, a forma de usar essa função é simplesmente chamando aqui o fclose e passando o arquivo como parâmetro. Ok? Bom, e nesse segundo exemplo nós temos também a utilização, na verdade é aquele exemplo anterior, só que agora acrescido do fclose aqui para realizar o fechamento do arquivo, certo? Então percebam que existe aqui um momento no início, né, para abrir o arquivo, e depois do seu uso é necessário sempre fechar esse arquivo, porque senão, a depender da situação, os dados não vão ser salvos, certo? E isso não é interessante.